Shalom, queridos. Hoje é o quarto capítulo do livro de Jó. Louvado seja Deus. Gratidão ao nosso Deus por tudo, em nome de Jesus. Bem, já sabem, vocês fazem a leitura total do capítulo, juntamente com seus discipuladores, ouvem o nosso comentário, porque tudo isso vai ser pergunta no nosso questionário. Então, vamos em frente com o nosso comentário. E o Deus maravilhoso que está nos conduzindo nesse discipulado vai estar dando sabedoria para que todos possam ter nota 10 em cada comentário, para que todos possam estar na imersão, falando do que aprende durante o mês. Primeiro sábado de cada mês, nós estamos na imersão, das 12 às 17 horas, apresentando o que Deus falou durante o mês nos nossos discipulados, discipuladores e discípulos presentes na imersão, todo mês. E o nome do Senhor sendo glorificado. No relato, o que diz, o que fala Jó, capítulo 4, fala a respeito da repreensão de Elifaz a Jó. Nesse capítulo começa a longa, tediosa controvérsia entre Jó e seus 3 visitantes. Sua lamentável lamentação traz à tona os endereços de seus amigos. Elifaz e Bildade falam 3 vezes, cada um respondido por Jó. Então, nós vemos sua lamentável, eu estou falando sobre Jó, lamentação traz à tona os endereços de seus amigos. Elifaz, Bildade falam 3 vezes, cada um respondido por Jó. Todas as vezes foi respondido por Jó. E Zofar 2 vezes com refutações, correspondentes por Jó. Jó dá sua última palavra, o longo discurso dos capítulos, discurso dos capítulos 27 até 31. Ali está a sua última palavra, no qual ele faz um resumo do que dependia, ou seja, sua própria integridade, mas o problema de seu sofrimento permanece inexplicado. A polêmica é progressiva. O pensamento que os 3 amigos seguem é que todo sofrimento é fruto da justiça de Deus e, portanto, punitivo. Por este princípio, eles lutam de forma dogmática. À medida que a controvérsia continua, eles se tornam mais duros, suspeitos e, finalmente, quase abusivos. As respostas de Jó são marcadas, primeiro, pelo desespero, então a esperança entra, em certa medida que ele se eleva acima de seus sofrimentos, respondendo a seus amigos de maneira afiada. Ele tem a última palavra, mas, como já foi dito, o ministério e o problema de seu sofrimento não são esclarecidos. Mesmo os amigos querem dizer que Deus estava fazendo justiça, estava punindo ele, mas mesmo assim nós sabemos que o problema de seu sofrimento não foram esclarecidos. Elifaz é o mais dogmático dos 3 amigos, e em seu primeiro discurso faz muito da grandeza e justiça de Deus. Ele veio para confrontar, mas pouco conforto ele poderia trazer ao aflito, da maneira como ele estava fazendo. Não estava trazendo conforto. Foi isso que aconteceu. Ele só estava confrontando. Estava tentando confortar, mas pouco conforto ele poderia trazer ao aflito com essas conversas que ele se dirigiu para Jó. Ele começa muito educadamente. Se alguém te respondesse,
você ficaria triste? Mas quem pode abater-se de falar? Quem pode abster-se de falar? Mas imediatamente ele apunhala Jó no coração. Sabemos que tudo permissão de Deus, o ataque foi fulminante. Imagine Satanás tocar da maneira que tocou, ainda Deus também permitiu nessa prova que os amigos viessem com a intenção de confortar, mas as palavras que diziam trazia desconforto. Faz parte dessa prova tremenda de Jó. E aí nós vemos que nesse capítulo nós estamos vendo a continuação do sofrimento de Jó. E nós não vamos desanimar. Capítulo 4 mostra que a prova foi completa. Você não encontrar amigos que lhe consolem, que tragam palavras de juízo para você, achar que você está sofrendo por causa disso ou daquilo, porque fez alguma coisa errada, não é brincadeira. Porque eu sei que nosso Deus pode até encontrar, no nosso sofrimento, ele encontra coisas que realmente pode ser que foi ofensa. O sofrimento não tenha sido somente uma prova. Mas mesmo assim, se é amigo, não vai entrar com a conversa desse jeito, né? E na verdade eles eram amigos, mas não tiveram sabedoria. Diante do quadro que eles encontraram, eles só pensavam assim: ele fez alguma coisa errada. E é isso que acontece conosco também, quando estamos provados, passando por situações que as pessoas veem na nossa vida uma vida correta, sabe que diante de Deus pode ter falha, mas diante dos homens está sendo assim uma pessoa bem vista, e a pessoa não se conforma e fica procurando onde pecou. Acontece da mesma maneira hoje. E o que foi que ela fez? O que será? Uma pessoa tão honesta para sofrer uma coisa dessa? Deus não é injusto. Se ela está passando por isso, é porque alguma coisa ela fez por merecer. Não é assim que a gente faz? Então, os amigos de Jó continuam atuando na nossa segunda aliança, no meio da igreja, e os Jós continuam existindo. E nós tenhamos cuidado para que a gente não repita o que os amigos de Jó fizeram e que os Jós do nosso tempo estejam na mesma dimensão desse da primeira aliança, confiando em Deus até o fim, mesmo que falar amaldiçoando o dia que nasceu, mas não levando nenhuma palavra de rejeição ao Deus Criador. Ele é bom em todo o tempo. Até se você tiver esse momento de desespero, dizendo que o seu dia que você nasceu não deveria existir, é claro que quando diz isso, está falando, dizendo que Deus fez algo que não deveria ter feito, né? Porque nosso nascimento aqui não é por acaso, nós não viemos de paraquedas, todos que nasceram, Deus tem um propósito. Então, essa palavra também não foi agradável, mas não foi negando a confiança em Deus. Foi uma palavra, assim como que estivesse dizendo: ó Deus, não poderia ter sido diferente? O Senhor não permitiu que eu viesse à terra? Ele sabia que existia um Deus, que esse Deus era bom, mas queria que ele não tivesse nascido, para não ter passado por aquilo. Não foi agradável o que ele falou, mas não chegou ao ponto que Satanás queria. Satanás queria que ele desistisse desse Deus, que achasse até que ele não existia, dizer que estava servindo em vão, que não existia Deus nenhum, porque existisse não ia acontecer isso com ele. É isso que Satanás queria, para Jó do passado e para os Jó de hoje. E na hora do sofrimento, a gente dizer: eu estava servindo em vão, não existia Deus nenhum, isso é uma mentira, se existisse Deus, não faria isso comigo, como é que eu ia daquele jeito com Deus, achando que ele tem um Deus obedecendo em tudo, e ele deixar isso acontecer comigo? Não existe. E aí se tornar um ateu, um revoltado, fazendo coisas terríveis, falando coisas terríveis, é isso que Satanás quer. Que você se torne um ateu, que você desista de adorá-lo, desista de amá-lo, é isso que ele quer. Jó
venceu, conseguiu vencer. E nós sejamos observadores da vitória de Jó e não tenhamos de maneira nenhuma outra atitude que não seja semelhante ou melhor do que a de Jó. Não se esqueça que o Espírito de Deus está dentro de cada um de nós que somos filhos. Hoje Jesus veio e pagou o preço para nós estarmos carregando o Deus vivo dentro de nós. Então, nós temos possibilidade de reagir ainda melhor do que Jó, para glorificar e exaltar o nome do nosso Pai. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nosso Deus é bom. Aleluia.